A sigla NATO corresponde à expressão inglesa North Atlantic Trade Organization, ou simplesmente Organização do Tratado do Atlântico Norte, também OTAN. A organização foi criada em 1949, no contexto da Guerra Fria, com o objetivo de construir uma frente oposta ao bloco comunista, que aliás, poucos anos depois, lhe haveria de contrapor com o Pacto de Varsóvia. Os estados signatários do Tratado de 1949 estabeleceram um compromisso de cooperação estratégica em tempo de paz e de contrair a obrigação de auxílio mútuo em caso de ataque a qualquer país. Neste caso, nós vamos perceber como essa organização contribuiu para o neocolonialismo no continente africano, como a NATO foi uma máquina usada para escravizar os africanos. Início da história sangrenta na África. Considerando a atenção e a preocupação dos meios de comunicação social sobre a possível expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, vale a pena lembrar as pessoas sobre a história sangrenta da OTAN em África. África colonial como bases da OTAN. Walter Rodney descreve com precisão a base inicial da relação África colonial com a OTAN, que continua até hoje, conforme descreveu em Como a Europa subdesenvolveu a África. Abre aspas. Escusado será dizer que na década de 1950, quando a maioria dos africanos eram subditos colônias, não tinham absolutamente nenhum controle sobre a utilização do seu solo para fins militaristas. Praticamente todo o norte da África foi transformado numa esfera de operações da NATO, com bases destinadas à União Soviética. Poderia facilmente ter se desenvolvido uma guerra nuclear sem que os povos africanos tivessem qualquer conhecimento do assunto. Na verdade, as potências coloniais realizaram conferências militares em cidades africanas como Dakar e Nairobi no início da década de 50, convidando os brancos da África do Sul e da Rodésia e o governo dos Estados Unidos. Repetidas vezes, as evidências apontam para esta utilização cínica de África para apoiar o capitalismo econômico e militarmente, e portanto forçando na prática a África a contribuir para a sua própria exploração. Kwame Nkrumah já tinha avisado no seu desafio do Congo de 1967 que havia pelo menos 17 bases aéreas, 9 bases navais estrangeiras, 3 locais de lançamento de foguetes e um campo de testes atômicos operados pela NATO no norte da África. Além de missões militares em cerca de um ano, dezenas de outros países africanos, sem falar na exploração de matérias-primas para a produção de armas nucleares, que ocorre nas minas do Congo, Angola, África do Sul e Rodésia na época. Nkrumah apelou à necessidade urgente de enfrentar o desafio da NATO na estratégia que delineou no seu Manual de Guerra Revolucionária, que inclui o apelo a um alto comando militar e a um exército revolucionário do povo africano. Vale a pena explorar o exemplo de Portugal como um dos membros originais da NATO. O grande lutador pela liberdade de África, Amílcar Cabral, chamou Portugal de um apêndice podre do imperialismo. Disse: abre aspas, Portugal é o país mais subdesenvolvido da Europa Ocidental. Portugal nunca seria capaz de lançar 3 guerras coloniais em África sem a ajuda da NATO. Sem as armas da NATO, os aviões da NATO e as bombas desta organização, seria impossível para os portugueses manter a guerra nesses países. Cabral continua explicando que a única razão pela qual Portugal foi capaz de manter as suas colônias em África é porque era uma semicolônia da Grã-Bretanha desde 1775 e a Grã-Bretanha defendeu os interesses de Portugal durante a divisão da África. Além disso, a NATO, uma criação dos Estados Unidos, utilizou Portugal e as suas colônias como parte do objetivo mais amplo do domínio da África e do mundo.
Portugal conduziu uma guerra cruel contra as suas colônias na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola e Moçambique, tal como os Estados Unidos fizeram no Vietnã. Em ambos os casos, as potências colonizadoras usaram as armas mais modernas, como bombardeamentos de fragmentação que mataram milhares de pessoas, estratégia do neocolonialismo da NATO. O imperialismo sempre utilizou a sua estratégia de dividir para governar. Para permitir a aceitação da ideia de que a OTAN era benevolente, as potências coloniais sabiam que tinham de convencer e recrutar uma classe neocolonial de africanos e indígenas que cumprissem as suas ordens. Essa divisão manifestou-se nos movimentos de libertação nacional entre aqueles que eram amigos das forças imperialistas e aqueles que queriam uma verdadeira ruptura com o colonialismo. Krumah explica em O Neocolonialismo, a última etapa do imperialismo, a ampla gama de métodos empregados pelo neocolonialismo que vão desde esferas econômicas, políticas, religiosas, ideológicas e cultural. Para fazer isso, a OTAN trabalha de mãos dadas com outros mecanismos do imperialismo como a CIA, e foi fundamental no golpe contra o governo de Nkrumah e o assassinato de Patrice Lumumba. A colônia de colono da África do Sul seria outro exemplo do posto avançado da OTAN. Desde o início que esteve obviamente do lado das potências ocidentais, uma vez que era essencialmente uma colônia da Grã-Bretanha e, portanto, um substituto da NATO. Em 1955, a África do Sul e a Grã-Bretanha formularam os Acordos de Simonstown, que continham disposições para a vigilância naval e a defesa do continente africano do Cabo ao Cairo. Apesar de um suposto embargo das armas, os países da NATO e Israel também forneceram à África do Sul a tecnologia necessária para desenvolver armas nucleares. Destruição da Líbia pela NATO. É importante destacar o papel dos Estados Unidos ou a NATO na destruição da Líbia em 2011, porque oferece algumas lições importantes. Primeiro, o imperialismo norte-americano e os seus locais ocidentais não aceitam qualquer país que decida ser uma força independente fora da sua esfera de influências. Em segundo lugar, também demonstra como a NATO pode trabalhar de mãos dadas com outras estruturas mundiais dominadas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, como a ONU. Em 2011, a ONU deu autorização política para uma zona de exclusão aérea e bloqueio da Líbia, supostamente para proteger os seus cidadãos, mas acabou por resultar na destruição do país mais próspero da África naquela época, com o índice de desenvolvimento humano mais elevado. As forças da NATO, lideradas pelos Estados Unidos, lançaram uma campanha de bombardeamento que matou milhares de civis e causou dezenas de milhares de milhões de danos em propriedades e infraestruturas do país. Isto mostra que, embora a NATO, liderada pelos Estados Unidos, utiliza por vezes a ONU para a cobertura política, não tem qualquer problema em ultrapassar ilegalmente o seu mandato da ONU para cometer os seus crimes contra a humanidade e alcançar os seus objetivos de mudança do regime. Neste caso, a cooperação indireta e direta entre a NATO, ONU, União Africana e Liga Árabe mostra até expansiva e profundamente tecida do alcance dos Estados Unidos e da NATO. Jackson chamou a guerra de agressiva, a maior ameaça dos nossos tempos. NATO no século XXI. Todas as guerras dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial se enquadram na definição de crimes contra a paz. Desde então, a América tem travado guerras agressivas, diretas e premeditadas em todo o mundo. Matou milhões de pessoas na Ásia Oriental e Central, no Norte e outras partes da África, no Médio Oriente e na Europa, bem como na América Central e do Sul.
Os aqui mencionados são apenas uma pequena amostra dos trabalhos sangrentos da OTAN no passado da África. A OTAN continua a operar sob o pretexto de formação e assistência humanitária e manutenção da paz. A violência terrorista e jihadista no continente aumentou desde a fundação da Africom e a destruição da Líbia pela NATO, resultando em baixas civis e instabilidade que o Ocidente usou como pretexto e justificação para a necessidade contínua de organizações como essas. Como relatou o Boletim de Observação da Africom, da Aliança Negra para a Paz, desde a fundação da Africom também houve um aumento de golpes de Estado perpetuados por soldados treinados pela Africom. Consistente com o que Nkrumah e Rodney e outros alertaram nas décadas de 60 e 70, a NATO continua hoje sob a forma da Africom, a facilitar guerras, instabilidade e pilhagem corporativa da África. A República Democrática do Congo, por exemplo, é continuamente saqueada pelas suas matérias-primas. Guerras na República Democrática do Congo, entre outras situações que nós vemos, podem ser um fruto simplesmente dessas formas de formar grupos num mundo que deve ser. Sempre formamos um grupo, um bloco disso, um bloco daquilo. Bem, qual é a organização certa a seguir? Sendo que todos querem o seu bolo nesse mundo, todos querem dividir a África e a África está a ser dividida da mesma forma que aconteceu há séculos atrás. Nós estamos a ver a acontecer hoje. Temos que prestar muita atenção. Por que o africano deve ter essa opção de escolher? Por que nós aqui na África não somos nós a escolher? Nós somos procurados, nós somos escolhidos para poder ser explorados. É a mesma coisa, na minha opinião. Mas não quero aqui alongar, quero ouvir a tua opinião. Subscreva-se ao canal, se não concorda, comente que eu vou fazer questão de ler. Olhar a África numa perspectiva africana.